pessoal, voltamos aqui para a nossa última aula e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, tudo bem? Aí temos um quadro famoso do Eugène Delacroix, que é a Marianne, que é essa mulher desnuda ao centro da tela, conduzindo os franceses em direção à vitória. Ela carrega a flâmula francesa. E aí você vê representantes da burguesia, do povo, crianças, todo mundo lutando pela república. Lá. Durante o antigo regime, a lei francesa estabelecia uma rígida divisão por ordens, tá? Era uma sociedade estamental. O clero, a nobreza e o terceiro estado, que tinha dos leprosos excluídos da sociedade até o banqueiro mais rico. Ou seja, toda essa camada heterogênea fazia parte do terceiro estado. Tá? O clero francês era o primeiro estado e ele dividia-se em dois subgrupos. O alto clero, que era formado pela nobreza, que era quem controlava os cargos de arcebispo, bispo, abade, cardeal, tá? E o baixo clero, que eram as pessoas mais pobres, os padres de regiões pequenas, de cidades pequenas, de vilas, os monges dos monastérios, que em geral não ascendiam muito nos postos da igreja. A nobreza formava o segundo estado, dividia-se em dois tipos também. A nobreza tradicional, que era de sangue ou espada, ou seja, os de nascença ou os por mérito, e os descendentes, que eram descendentes da aristocracia feudal, e a nobreza de toga. Isto é, aqueles que tinham cargos de nobreza porque receberam do rei o direito de serem chamados como nobres, por conta das funções administrativas, ou os burgueses que passaram a comprar os títulos de nobreza para ascender socialmente. E tinha o terceiro estado, que era composto pelo resto da população, mais de 90%. Né? E como eu disse, era bastante heterogêneo. Ao final da década de 1780, a agricultura francesa passou por 2 anos seguidos de muita dificuldade, colheitas muito ruins. E isso gerou uma péssima produção alimentar que resultou em fome e inflação. Junte-se a isso processos ligados às guerras e os conflitos que a França se envolveu contra a Inglaterra entre 1760 e a independência dos Estados Unidos em 1776. Além disso, todos esses problemas foram ainda mais agravados quando a França assinou com a Inglaterra, em 1786, um tratado que permitiu à Inglaterra entrar no mercado têxtil francês. O acordo previa que a França podia vender vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra poderia vender tecidos para a França. Isso vai desorganizar a produção têxtil, resultando em falências em massa, desemprego e descontentamento da burguesia com a ação do rei. A crise econômica dessa década de 1780 significou, além disso, uma queda na arrecadação dos impostos reais, que mantinham o funcionamento da máquina do antigo regime, provocando a necessidade da coroa de se fazer novas dívidas com banqueiros, não só na França, mas também no exterior. Então, diante dessa nova situação política cada vez pior, o Luís XVI tentou um programa de reformas fiscais. Falou, bom, já que a situação está complexa, vamos tentar criar uns novos impostos aí. Estes impostos visavam retirar recursos de proprietários, de nobres e também de plebeus. E ninguém gostou, sobretudo os nobres. O parlamento recusou os decretos fiscais do rei, argumentando que apenas a nação representada pelos Estados Gerais é que poderia decidir sobre a criação de impostos. Ou seja, apesar de o rei ser absolutista, ele era extremamente dependente de outros grupos. Essa Assembleia dos Estados Gerais, quando foi convocada em 1788, ela já não se reunia há mais de 100 anos. A última vez que ela tinha sido reunida foi no século anterior. E o processo eleitoral que aconteceu em 1789, então a Assembleia foi convocada e houve uma eleição. A Assembleia foi convocada em 88 e a eleição vai acontecer em 89.
E essa eleição vai ser bastante desigual, porque a Assembleia, apesar de ter muitos representantes, ela tinha uma organização por bloco, ou seja, os representantes do terceiro estado votavam em bloco, um voto por estado. Os representantes do segundo e do primeiro, assim por diante. Então eram só 3 votos. Como o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, geralmente votavam juntos pela manutenção de seus privilégios, eles já tinham de saída 2/3 dos votos necessários. E isso fez com que a insatisfação do terceiro estado crescesse. Tá? Os caras começaram a ficar muito nervosos com essa situação. Então, a partir da metade do ano de 1789, o terceiro estado conseguiu mobilizar muita insatisfação popular e pressionar o rei. E em 9 de julho de 1789, os Estados Gerais conseguiram transformar estes estados em uma Assembleia Constituinte, ou seja, eles iam fazer uma nova Constituição para a França. Só que, diante do enfrentamento do poder, o rei Luís XVI ordenou uma mobilização militar em torno de Paris para impedir que essa Assembleia se reunisse. Aí, no dia 14 de julho, acontece o evento que vai ser paradigmático da Revolução Francesa, que foi quando uma parte significativa da população invadiu a Bastilha, a fortaleza da Bastilha. A fortaleza da Bastilha era um símbolo do poder absolutista do rei francês, porque eram lá que ficavam presos os inimigos políticos do rei, além de ser um arsenal de armas no centro de Paris. Então, no dia 14 de julho, quando o povo toma a Bastilha, eles matam alguns dos soldados que resistem, convencem outros a desistir, e estes até se juntam ao povo rebelde, tomam o arsenal de armas de lá, libertam os presos políticos, e aí tem início toda uma revolta popular contra o rei. Neste mesmo dia 14 de julho, a Assembleia Constituinte dissolve o poder real, tá? E convoca um poder legislativo autônomo. Então, com este poder legislativo autônomo que representaria, em princípio, tá, os interesses da população, foi promulgado no dia 26 de agosto de 1789 um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração reconhecia a existência de direitos naturais, como a liberdade, a propriedade e a resistência à opressão. Opressão, claro, dos monarcas, tá? Que deveriam ser conservados pelos governos e associações políticas, ou seja, eram direitos imexíveis, eram direitos naturais, era coisa que era na natureza existe assim. Percebe-se aí a influência das ideias iluministas. Em 1790, na esteira desse processo, a nobreza perdeu seus privilégios e o clero foi submetido ao Estado, tendo os bens da igreja sido confiscados pelo Estado para dar um jeito na crise fiscal que já se estendia algumas décadas na França. No ano seguinte, em 1791, sob a nova Constituição, a França passou a ser declarada uma monarquia constitucional, nos moldes do que existia do outro lado do Canal da Mancha, lá na Inglaterra. Tá? Só que apesar dessas transformações, esse regime se caracterizou por ser muito elitista. O povão mesmo, o grosso do terceiro estado, jamais chegou a participar da política, das decisões. Foi então que alguns grupos populares, liderados sobretudo pelos chamados sans-culottes, sans-culottes é uma tradução bem literal, tipo sem calça, porque a nobreza utilizava um tipo de calça que o povo não usava, então eles usavam isso como uma diferenciação, tá? Esses sans-culottes passaram a se opor ao novo governo e articularam ações políticas fora da Assembleia. E essas ações ocorreram principalmente no convento dos jacobinos, por isso que vai haver um grupo político da Revolução Francesa que vai ser chamado de jacobinos. Ainda nesse ano de 1791, o monarca, o Luís XVI, monarca da França, vai articular uma conspiração com nobres que haviam fugido da França ainda em 1789, ou na época imediatamente posterior, além de pedir ajuda às monarquias vizinhas. A ideia dele era organizar um exército junto com o reino da Prússia, da Áustria, sobretudo desses dois, e dos seus confrades nobres fugidos,
e invadir a França, retomar o poder e restaurar o que havia antes de julho de 1789. Só que esse plano foi descoberto. Quando o rei Luís XVI ele tentou fugir, ele foi capturado e preso e levado para Paris novamente. Ele foi condenado e foi decapitado em praça pública. Ele e a sua esposa, a Maria Antonieta. E assim, em 1792, depois de descoberto esse plano, a França vai declarar guerra à Áustria e à Prússia porque eles gostariam de ajudar o Luís XVI. Então, neste caso, o regime burguês extremamente excludente e que permitiu a conspiração do Luís XVI vai ser desmoralizado por parte da população. E aí a gente entra numa segunda fase da Revolução Francesa, que vai ocorrer entre 1792 e 1795, chamado período da Convenção Nacional. Dois grupos vão se articular nesse momento. Os girondinos, que eram os burgueses e os profissionais liberais, eles vão passar a disputar o poder com o grupo da montanha, que eram as camadas mais populares e os grupos radicais. Vai ser nesse momento aí da Convenção Nacional que vai surgir no linguajar político os termos de direita e esquerda. Quando havia a Convenção Nacional, os girondinos sentavam-se à direita do rei e os montanheses, os jacobinos, sentavam-se à esquerda. Então, de acordo com as ideias que eles defendiam, estes lados vão se definir aí. Poderia ter sido o contrário. Tá? Então, hoje o Donald Trump poderia ser de esquerda, por exemplo. Em 1793, já no ano seguinte, a maioria popular era tão expressiva que na Convenção Nacional, medidas cada vez mais radicais foram sendo tomadas. Esse era o início da Convenção Jacobina. O novo governo tentou enfrentar os efeitos da crise econômica, ao mesmo tempo em que foram criadas leis de amplo alcance social, como a reforma agrária, ou seja, o confisco da terra dos nobres e da igreja era repassado às camadas populares, de camponeses, e o ensino passou a ser obrigatório. O voto foi universalizado, mas esse universalizado tem que ser bem definido, porque eram só homens que podiam votar. Então era universal, mas não muito. E em 1793 foi promulgada uma nova Constituição, desculpa pelo cachorrinho aí, que é a Constituição do ano 1, a Constituição Jacobina, que instituiu uma série de mudanças além dessas anteriores, como um novo calendário, inclusive. Tá? Por isso o ano 1. Eles acreditavam que usar aquele calendário antigo, do antigo regime, era algo que não cabia mais neste novo tempo. Esse período imediatamente posterior à Convenção Jacobina ficou conhecido como Terror, porque os girondinos e outros grupos da antiga nobreza e do clero não aceitaram muito bem. E mesmo entre pessoas do próprio regime jacobino, algumas ideias do líder Robespierre não foram muito bem aceitas. Então esse momento de terror vai ficar conhecido por uma grande perseguição dos inimigos do povo, que passaram a ser executados na guilhotina. Uma morte dita rápida e indolor, o que deve até ser mesmo. Entre julho de 1793, entre agosto de 1793 e julho de 1794, cerca de 45 mil pessoas vão morrer em toda a França por execuções do poder. Só que execuções advindas das ordens do poder robespierrano. Só que isso não vai arremeter à insatisfação burguesa. E sobretudo de uma parte do povo, parte campesina, aqueles que não viviam na região de Paris. E vai ser essa insatisfação que vai minar o regime jacobino. E em julho de 1794, Robespierre vai ser derrubado do seu posto de poder e executado na própria guilhotina. Com a derrubada do Robespierre, tem início um novo período da Revolução Francesa, que é o período do Diretório, onde uma nova Constituição vai ser aprovada. Esse movimento de retorno da burguesia ficou conhecido como reação termidoriana. Termidor era um dos
meses do novo calendário francês, instituído a partir de 1793. Essa nova Constituição restaurou os privilégios burgueses e, na prática, afastou o povo das decisões, porque o voto voltou a ser censitário, ou seja, por critérios de renda, e não mais a universalização, mesmo que fosse universal só para homens. A situação econômica, no entanto, ainda era bastante frágil e a política era muito instável. A alta inflação, uma crise econômica que já se arrastava quase 2 décadas, e isso deixou evidente a fragilidade desse novo regime, que só foi compensada por grandes vitórias militares contra os inimigos franceses, Áustria, Prússia, os principados italianos, que ainda insistiam em atacar a França, pois acreditavam que as ideias da Revolução Francesa eram muito perigosas e poderiam desestabilizar os seus próprios territórios. Vai ser nesse cenário que a figura do general Napoleão Bonaparte vai emergir como uma figura central daquilo que viria a ser a França dali por diante. Como a situação política estava calamitosa, não só no sentido econômico, mas administrativo, parte dessa elite do diretório, da elite burguesa que controlava o diretório, vai outorgar ao Napoleão Bonaparte o poder para arrumar a bagunça. Então, no dia 18 de Brumário, ou 9 de novembro do calendário regular cristão seguido até hoje, o Napoleão vai, de certa maneira, unificar os interesses da burguesia e do exército, vai aplicar um golpe que não vai ter muita resistência por parte do diretório, vai tomar o poder, e este golpe do Napoleão Bonaparte sobre o diretório representa o fim do processo revolucionário francês. Daí por diante a gente já entra na era napoleônica, em que os critérios de avaliação e de constituição política já são outros. Tudo bem, gente? Por enquanto seriam estas as aulas. A partir do próximo bloco já será o professor José Neto. Tudo bem? Tchau!